Olá, quintos anos! E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje, utilizaremos o caderno de atividades que se encontra, Vamos trabalhar as páginas 17 a 20. Lembrando que essa semana vai ser diferente. Estarei, dando essa aula de hoje para vocês de português, tá? Então, peguem lá o caderno de atividades e acompanhem comigo. Já fui logo para a página 17, onde vocês vão ver o uso de palavras com, o uso do O e o uso do U, tá? O que acontece? Algumas palavras como comprimento e temos a palavra cumprimento. Uma é escrita com O e a outra é escrita com U, tá? E aí, a partir dessa mudança da vogal, muda-se o significado da palavra. Então, observem, acompanhem aí no 9º quesito. Mariana achou o livro 20.000 léguas submarinas tão interessante que resolveu publicar o comentário sobre ele em uma rede social de livros. Então, aí ela tem aí a publicação dela. Ela gostou, 4 pessoas gostaram, aliás, 50 pessoas gostaram e tem 4 comentários abaixo da publicação dela. Então, ela disse o seguinte, livro incrível. As aventuras do professor Aronnax e do Capitão Nemo me deixaram com as mãos soando de nervoso em alguns momentos. Durante a leitura, fiquei aflita para saber se, com a ajuda de todo o conhecimento que eles tinham, conseguiram escapar dos desafios que surgiam. Ao ler o comentário de Marina, a professora Nádia percebeu que ela tinha escrito uma palavra incorretamente. Releia o comentário, localize o vocábulo e copie-o. Então, aí vocês vão localizar dentro do comentário dela uma palavra que está escrita de forma errada. E aí vão copiá-la. Reescreva a frase de Marina para corrigir a palavra que foi escrita de maneira inadequada. Então, vocês vão reescrever a frase agora com a palavra escrita corretamente. O 10º quesito. Ao perceber a dificuldade de Marina com a escrita de algumas palavras, a professora separou frases do livro que a menina estava lendo para que praticasse o uso das letras O e U. Leia as frases a seguir e complete-as com os vocábulos do quadro abaixo. Então, eu tenho a palavra custear, comprimento, surtiu, costear, cumprimentou e sortida. Então, aí vocês vão ver onde elas se encaixam. E para ajudar, vocês vão utilizar aí como ferramenta o dicionário para fazer essa atividade, vendo o significado de cada uma dessas palavras. Então, a letra A diz o seguinte: em sua trajetória, o submarino Nautilus iria o litoral da Ilha Crespo. O submarino Nautilus possui uma biblioteca com livros de ficção científica, ciências, navegação e mecânica. No início da história, Aronnax acreditava que o submarino Nautilus era um monstro marinho de mais de 25 metros de... Ao encontrar, letra D agora, ao encontrar o professor Aronnax, conselho de Ned Land, o Capitão Nemo foi educado e o grupo. A ação dos governantes para combater o monstro que ameaçava os mares não o efeito esperado, pois a embarcação enviada para investigar e combater a fera foi atacada. E letra F, uma das perguntas que o Capitão Nemo gostaria de fazer ao professor Aronnax era quem iria à expedição ao fundo do mar. Afinal, uma viagem assim não é barata. E aí,
o uso dos pronomes, né? No caso, o pronome demonstrativo. Lembram lá na aula do preparatório que vocês viram o que eram os pronomes? Então, vou recordar com vocês. Os pronomes são a classe de palavras que acompanham o nome, acompanham os substantivos, acompanham os verbos, enfim. Eles dão ideias de posse, dão ideias de localizar algo no tempo ou no espaço, como é no caso dos pronomes demonstrativos. Eles substituem os sujeitos, como no caso dos pronomes pessoais, tá? Então, nesse caso, os pronomes demonstrativos, eles servem para apontar onde cada objeto ou pessoa está no tempo ou no espaço. Então, por exemplo, eu falo, aquele é o meu livro. Aquele eu quero apontar e dizer que o meu livro está ele está longe de mim, enfim. Ele está com aquela pessoa, ele está naquele imóvel, ok? Então, o 11º, inspirado pela história de Júlio Verne, Urbano criou seu próprio conto de ficção científica. Lembrando que os contos de ficção científica, eles trabalham com, como o nome já diz, a ficção, com algo imaginário, algo criado a partir de uma ideia baseada na ciência, baseada num contexto histórico, tá? Geográfico também. Então, como vocês viram em 20.000 Léguas Submarinas, ele fala de uma viagem ao fundo do oceano, onde eles encontraram criaturas que até então não existem, tá? Como o caso o monstro do Lago Ness, que ele parece um dinossauro gigante, ele vive nas profundezas do mar, enfim. Então, os contos de ficção científica, eles trabalham com essa ideia, ok? Então, tem o trecho aí do início da história dele, tá? Da história do Urbano, no caso, inspirado no 20.000 Léguas Submarinas. Então, a história dele diz o seguinte: estamos no ano de 2069. 100 anos depois da primeira viagem à Lua, o homem decidiu voltar lá. E eu fazia parte da equipe responsável pela missão. No centro do treinamento da agência espacial, o chefe da equipe me perguntou: por que está usando esse capacete se ainda não estamos na Lua? Para dar mais veracidade ao treinamento, senhor, respondi. Então o seu traje está incompleto. Aquelas luvas em cima da mesa são suas? Então aí, com a letra A, vocês vão localizar nesse trecho do texto do Urbano os 2 pronomes demonstrativos que aparecem, tá? E vão circulá-los. Na letra B, os pronomes demonstrativos que você circulou foram usados para se referir a objetos. Então, quais objetos ele estava se referindo? Quais objetos ele queria mostrar? Letra C, complete cada espaço abaixo com um dos pronomes encontrados. Depois, numere os itens da coluna direita de modo a relacioná-los às palavras da coluna à esquerda. Então, vocês, a partir dos pronomes que vocês localizaram na letra A, fazendo, né, o quesito A, vocês vão colocá-lo em ordem e depois enumerar a ordem que ele está fazendo referência. Então, ele se refere a algo próximo da personagem com a qual se fala ou refere-se a algo distante das duas personagens, a que fala e aquela a qual se fala, tá? 12º, leia outras frases extraídas do texto de Urbano e complete-as com o pronome demonstrativo correto. Então, letra A, fotografia que estou segurando retrata uma das maiores descobertas da humanidade. Ela mostra nada mais, nada menos que uma forma de vida lunar.
Então, aí vocês vão marcar se é o esta fotografia ou essa fotografia. Então, lembrando só que os pronomes demonstrativos isto, isso e aquilo são usados no lugar dos substantivos e não acompanhando. Geralmente, os pronomes demonstrativos, eles acompanham os substantivos ao qual ele quer mostrar. Com exceção do isto, isso ou aquilo. Por exemplo, eu quero falar o que é isto? Isto é uma garrafa. Então, nesse caso, o pronome isto, ele substituiu o termo garrafa. Letra B. Ao aterrissarmos na Lua, escutamos um estrondo. Um dos astronautas gritou: "Olhem ali! O que é isto ou o que é aquilo?" Letra C. Sebastian, piloto, informou aos colegas: "Isto ou isso, aos meus pés, é uma parte do motor que despedaçou. Vamos levar horas até conseguir arrumar." E o 13º, vamos treinar o que aprendeu até agora. Leia o trecho a seguir do conto de ficção científica criado por Marina e complete-o com as palavras com o ou u e os pronomes demonstrativos entre parênteses. Então, vamos lá. Antes de entrar na máquina do tempo, precisei beber um líquido claro que se encontrava em um frasco pequeno de bocal ou bucal estreito. Peguei o frasco e, antes de beber, perguntei ao técnico responsável pela manutenção da máquina: "O que é isto ou o que é isso? Esse ou aquele?" Aí vocês vão completar com uma delas, tá? De acordo com o que vocês aprenderam até agora. Frasco que está segurando contém uma substância que evitará que sinta mal-estar durante a viagem. Engoli o líquido de uma vez e observei a máquina que estava à minha frente. Era enorme e tinha um tubo comprido, onde eu deveria me posicionar. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas serão tiradas no meu Instagram, professoriana. Lembrando que estou online todas as quintas e sextas-feiras, das 15 às 17h30. A palavra-chave é demonstrativo. Só para reforçar antes de finalizarmos a aula, que vocês têm até o dia 30 de outubro para estar entregando os livros no colégio, os livros da segunda unidade, tá? Então, até o dia 30/10, os livros da segunda unidade, ok? Feitos, tá? Respondidos, todos completinhos. Então é isso, espero que tenham gostado da aula de hoje. Beijos e até a próxima aula.